Capítulo 4. Saga de uma criança abandonada. 1905. Rodolfo. O primeiro dia. Rodolfo acordou no dia seguinte depois de ter passado horas intermináveis a sonhar e ao mesmo tempo a chorar. Ninguém poderia imaginar o sofrimento que ele estava a passar naqueles momentos da sua vida. A ironia daquela situação era que ele também se sentia aliviado por não ter de suportar nunca mais a presença do seu pai. Era como se fosse uma compensação que a vida lhe tinha trazido. Nunca poderia esquecer-se quando o seu pai quase o tinha morto com uma forquilha num dos seus momentos de ira, mesmo de loucura. Sim, não tinha outro nome senão pura loucura. Finalmente, os momentos mais felizes que tinha passado tinham sido com a sua mãe, que se calhar tinha falecido por causa da brutalidade do seu marido. Era verdade, ele odiava o seu pai. Quem não o faria? Rodolfo pegou na sua mala, que estava bastante pesada. Quase que não tinha força para a transportar, e isso obrigava-o a parar em cada 50 metros. Isso também lhe dava o tempo para pensar no que é que deveria fazer, para onde é que deveria ir, embora se encontrasse sem rumo e completamente perdido na grande cidade. Para ele tudo era novo. A capital era por si uma imagem dominadora, dado as suas dimensões e a sua história. Por um lado, Rodolfo sentia-se animarem-se dentro de si sentimentos de desafio e de aventura que lhe agradavam, pois faziam parte do seu caráter, uma maneira de estar que o faria sobreviver a esta grande provação. Rodolfo era um jovem que se encontrava no princípio da vida, mas que entretanto já se tinha habituado a viver sob um regime de opressão e violência trazidas pelo seu próprio progenitor, pela sua própria origem. Que outra prova de injustiça mais forte do que essa lhe poderia ser apresentada? Foi por causa de todos esses momentos de sofrimento, passados e presentes, que Rodolfo se tornou um anarquista na sua forma de pensar, mas que lhe deu a resistência necessária para superar todos os seus obstáculos. Caminhou novamente na direção do Rio Tejo, que foi o que mais o tinha fascinado. A ideia de fazer parte da grande capital também lhe agradava. No seu interior, Rodolfo tinha sempre sido um ser muito inteligente, aberto ao mundo e a novas ideias e experiências. Nunca tinha tido medo ou receio de quase nada nem de ninguém, e essa coragem dava-lhe uma força enorme. As pessoas que passavam notavam a presença desta criança que carregava a sua mala às costas e era notório que se encontrava completamente abandonada. Alguns diziam-lhe bom dia, outros acenavam-lhe com a mão do outro lado do passeio e todos sorriam para ele. Após caminhar umas centenas de metros, dirigiu-se a uma pequena mercearia com a intenção de perguntar em que direção é que ficava o Rio Tejo. À volta dele eram só prédios e ele encontrava-se um pouco desorientado. O dono da mercearia ficou surpreendido de ver um jovem entrar no seu estabelecimento com uma mala na mão. Bom dia, meu jovem. O que é que eu posso fazer por ti, meu pequeno? Essa mala não é muito pesada para ti? Bom dia, senhor. Obrigado, mas eu posso bem com a mala. Sabe-me dizer o caminho para o Rio Tejo? Respondeu Rodolfo. Oh, Rio Tejo e os seus encantos, sim senhor. Olha, tu continuas sempre a descer em direção ao Tejo. Quando chegares a um terreno plano, olhas em frente e ele ali está. Mas o que é que vais fazer para o pé do rio, se posso perguntar? Nada de especial, senhor. Ouvi tantas histórias sobre o Rio Tejo que até de noite sonhava com ele. É verdade que ele dá para o mar? Sim, é verdade. Dá diretamente para o Oceano Atlântico. Tu vais passar perto de um local de onde partiam os grandes descobridores. Conheces as histórias relacionadas com os nossos descobrimentos? Sim, para ser franco, até gostava de ter vivido nesses tempos. Se fosse agora, apanhava o barco e seguia com eles. De qualquer maneira, não tenho para onde ir, respondeu Rodolfo com um ar conformista e, ao mesmo tempo, como um desabafo. Não tens para onde ir? Mas que conversa é essa? Não tens família? De onde é que tu vens e aonde vives? Perguntou o dono da mercearia num tom de surpresa. O meu pai deixou-me aqui em Lisboa, num vão de escada, e disse-me para procurar trabalho e fazer a minha vida nesta cidade.
Disse-me que aqui existem muitas possibilidades de arranjar um emprego. Eu sou de Leiria, senhor. E aonde é que ficas a dormir, jovem? Olha que esta cidade é bastante perigosa de noite. Tens de saber os locais mais seguros, senão podem assaltar-te e ficas sem as poucas coisas que te restam, pequeno. Vou continuar a ficar nos vãos de escada até encontrar trabalho, senhor. Eu não me importo. Às vezes o meu pai não me deixava ficar a dormir em casa. Castigava-me e obrigava-me a dormir no estábulo ao pé dos porcos e das galinhas. Estou habituado, retorquiu Rodolfo com um ar muito natural. Olha, pequeno, se tu quiseres dar-me uma ajuda a transportar algumas caixas durante o dia, podes começar amanhã. Hoje é o dia para visitares o teu rio preferido, o rio dos teus sonhos. Mas amanhã podes ajudar-me se quiseres. Já sou um bocado idoso e estou um pouco cansado. Posso dar-te de comer como compensação do teu trabalho, mas mais do que isso, não. Já tenho dificuldades para manter esta mercearia aberta. Para Rodolfo era como se tivesse acontecido um milagre. Dizem que todos nós temos um anjo da guarda e talvez seja verdade. Rodolfo tomou a direção do Rio Tejo. O seu coração palpitava de alegria por causa das emoções do dia. À parte do facto de ter encontrado uma boa alma que lhe garantia a alimentação, de ir conhecer o rio que fazia parte dos seus sonhos, também vivia o sentimento de ser livre. Já não tinha que estar submetido à brutalidade exercida pelo seu pai e que tinha feito parte de toda a sua vida. Rodolfo não tinha tido uma educação religiosa, muito longe disso. Podia-se imaginar o ambiente de demência mental que reinava na sua casa. Por esse motivo, era ateísta e inclusivamente vivia no seu interior uma revolta constante contra a sociedade. No entanto, naquele dia especial em que tudo parecia não ter solução, houve aquela porta que se abriu para lhe minimizar o sofrimento. Como que um milagre acontecesse. Rodolfo não podia evitar esse pensamento, independentemente do facto de não acreditar em nada, como o ateu que era. A excitação de viver todas estas novidades e experiências fez-o esquecer que tinha que encontrar abrigo para essa noite. Um vão de escada onde não fosse notado pelos residentes. Essa excitação também o fez esquecer que ainda não tinha comido nada, mas também estava habituado a isso. Em casa, o seu pai esquecia-se de lhe comprar comida, passava a vida nas tabernas a embebedar-se e comia fora de casa. As bebedeiras não lhe davam espaço mental para se lembrar de comprar alimentação para o seu filho, para além de piorar gravemente o seu estado de demência. Por fim, chegou às margens do rio Tejo. Compará-lo ao rio da sua terra era pura brincadeira de tão imenso que era. A sua curiosidade também era de encontrar o final do estuário do rio, aquela porta aberta para o imenso mar que ele nunca tinha visto antes. Ligado a este desejo pessoal, existia a ligação deste local com os descobrimentos que faziam parte da história de Portugal. Todas aquelas aventuras dos grandes navegadores que estavam presentes nos episódios contados pelas pessoas mais idosas. Era como ler um livro com histórias de piratas, mas com a diferença que neste caso eram acontecimentos verídicos. Sentou-se à beira das margens do Tejo com a mala ao seu lado. Era como viver um sonho acordado. Transeuntes percorriam os passeios para trás e para a frente, e todos notavam a presença deste jovem rapazinho com a sua mala, observando o rio de uma maneira diferente, como se tivesse hipnotizado pela corrente do rio. Boa tarde, jovem. O que é que fazes por estes lados, meu rapaz? Perguntou uma transeunte num ar de surpresa. Estou a realizar um velho sonho meu, minha senhora. Nunca tinha estado aqui, mas sempre ouvia histórias sobre as tradições deste rio. Sempre sonhei em ser marinheiro e fazer parte dessas viagens históricas que deram origem à descoberta de muitos continentes, retorquiu Rodolfo. Sim, é verdade, rapaz. Tão novo que és e já sabes sobre esses acontecimentos. Mas se quiseres podes continuar a andar na direção do fim do estuário e poderás ver um monumento que foi feito em homenagem a todos esses conquistadores, a Torre de Belém. E foi assim que Rodolfo continuou a sua caminhada ao encontro dos símbolos das descobertas. Quando chegou ao monumento, sentou-se mais uma vez. Mergulhou num mundo pessoal de imaginação onde se via marinheiro numa grande caravela liderada por Vasco da Gama. As águas do rio Tejo banhavam este monumento majestuoso que se realçava ao longo das suas margens, como se o acariciasse por tudo aquilo que ele representava,
como se lembrasse dos momentos em que as suas águas transportavam todos esses bravos navegadores e marinheiros e os tivesse protegido. Rodolfo fechou os olhos por um momento e acabou por adormecer de tanto cansaço que tinha. Sonhou que o rio Tejo se apresentava como uma mulher incrivelmente bela, que detinha uma caravela na sua gigantesca mão e que a entregava nas mãos de um homem que personificava o Oceano Atlântico, dizendo-lhe: toma conta destes seres e protege-os, de tão corajosos que são. Rodolfo nunca poderia imaginar que mais de meio século mais tarde, o seu neto Miguel escreveria um poema dedicado aos descobridores. Um poema baseado na imaginação sobre uma porta invisível que se encontrava em frente ao monumento padrão dos descobrimentos e que seria a passagem para o lado de lá, para o ausente, para a outra dimensão. Este facto era a prova de que existia uma continuidade espiritual que habitava Miguel e que lhe dava acesso a esse mundo de imaginação e criação do seu avô. Não era por mero acaso que muitos anos mais tarde o seu neto Miguel tinha elegido aquele local como favorito. Aos fins de semana costumava passear o seu cão nas margens do Tejo e acabar por ficar a descansar ao lado daquele monumento durante horas, enquanto a sua esposa Emília e a sua filha Patrícia cumpriam as suas rotinas matinais. Esta ligação espiritual era a prova de que nenhum de nós pode fugir às nossas origens, não só genéticas, mas também espirituais. O pai de Miguel, Ricardo, tinha ficado no meio daqueles dois extremos de identificação espiritual. Miguel tinha mais a ver com o seu avô Rodolfo do que o seu próprio filho. Ricardo nunca se tinha conseguido identificar pessoalmente, apesar de ter uma capacidade intelectual fora do comum. Essa falta de coragem para se assumir iria causar inúmeros problemas relacionais entre ele, o seu pai e mais tarde o seu filho. Quando abriu os olhos, deparou-se com um homem idoso, de longas barbas e com uma voz quase inaudível, como se já não tivesse forças para falar. Rodolfo levantou-se em sobressalto. Desculpa, rapazinho, eu não queria acordar-te nem assustar-te. Era só curiosidade, mais nada do que isso, exclamou o transeunte. De nada, senhor, mas é verdade que me assustou. Estava tão cansado com o peso da mala que adormeci, respondeu Rodolfo. Deve ser muito pesada essa tua mala, rapaz. Andas por aqui perdido ou de viagem? Não, senhor. Vim viver para Lisboa. O meu pai disse-me que aqui era fácil arranjar trabalho. Hoje é o meu primeiro dia. E o teu pai não está contigo? Este era o tipo de pergunta a que ele se deveria habituar, dada a sua condição ser extremamente visível e perceptível pelos transeuntes. Mais uma vez se viu na obrigação de explicar as circunstâncias que o tinham trazido a Lisboa. É preciso teres cuidado com as tuas coisas. Assumo que tens nessa mala todas as tuas posses. Olha que anda muita gente a roubar nas ruas de Lisboa. Pessoas que não são forçosamente criminosos, mas que têm que sustentar as suas famílias, não importa a que custo. Estes monárquicos põem-nos todos a passar fome, sabias? E isso que o teu pai disse não é inteiramente verdade, pequeno. Existe muita pobreza e muito desemprego nesta capital, afirmou o idoso. Rodolfo acenou com a cabeça e agradeceu o conselho daquela pessoa idosa. Estava a dar-lhe fome. Felizmente que o seu pai lhe tinha posto umas maçãs dentro da mala. Enquanto saboreava a fruta, pensou no caminho de volta e ficou inquieto porque não tinha a certeza se o iria encontrar. A cidade era tão grande que para ele se apresentava como um labirinto. Ainda por cima, ele tinha andado tanto que as horas passaram sem que ele se apercebesse. O que mais o assustava era não poder encontrar aquela mercearia outra vez, porque representava a sua subsistência, mesmo que fosse só traduzida em alimentação. Era como se lhe tivesse saído a lotaria naquele primeiro dia de sobrevivência na grande capital. Finalmente retomou o caminho de volta e o seu sentido de orientação, aliado à sua memória visual, ajudaram-no a encontrar a mercearia. O dono estava a fechar as portas. A hora era tardia e ele parecia bastante cansado. Era uma pessoa de meia idade, já com cabelos matizados de branco. Olhou para ele com um olhar de admiração e disse: És tu outra vez, rapaz? Então não te perdeste na grande cidade de Lisboa? Não, senhor. Estive ao pé dos descobridores. Até adormeci de tão cansado que estava, mas gostei muito. Era um sonho meu visitar esse local. Há tantos anos que os meus amigos de escola me contavam sobre estas aventuras.
Para eles não eram aventuras, pequeno, mas sim uma pesquisa animada por um espírito de conquista, uma necessidade interior de poder descobrir mais do que os seus olhos alcançavam. Certamente não só a esperança, mas igualmente a percepção de que do outro lado do oceano existiriam outras civilizações. Tu és bastante corajoso, rapaz. Afinal de contas, como te chamas? Rodolfo, senhor. Estou contente por ter conseguido encontrá-lo. Estava a ver que estava perdido. Ainda bem que encontraste o caminho de volta, senão amanhã passavas fome. E começou a rir de voz alta. Rodolfo também começou a rir-se. Não só porque este homem era bastante gentil, mas porque esta brincadeira lhe tinha dado a certeza de que no dia seguinte ele lhe daria trabalho. Esta aproximação entre os dois trouxe-lhe um certo conforto neste primeiro dia de aventura. Sim, ele tinha que chamar a tudo isto uma aventura, senão não iria resistir. Era como se estivesse a ler um livro ou a lembrar-se de um sonho que tinha tido durante a noite e pô-lo em prática. E o senhor como se chama? Eu chamo-me António. Aqui nas redondezas todos me chamam Tony, os meus amigos mais chegados e alguns dos meus clientes. A ti vou pôr uma alcunha. Vou-te chamar Rodolfo o Bravo, porque és um jovem muito corajoso. Rodolfo começou a rir outra vez. Era hora de tentar encontrar aquele vão de escada que por enquanto constituía a sua casa. Saudou António e partiu para enfrentar uma segunda noite de frio e de solidão.